programações. Êxodo capítulo 27, versículo de número 20, diz assim a palavra do nosso Deus: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos que o teu Espírito Santo a ilumine na nossa mente, a revele no nosso coração, a amplie dentro do nosso entendimento, para discernirmos, Deus, o princípio que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que seja uma noite, Deus, de sermos iluminados, impactados e transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, domingo eu falei sobre lidando com a indiferença. Essa foi a mensagem de domingo. Deus ministrou ao nosso coração e durante a semana eu compartilhava comigo mesmo, nos meus momentos de introspecção, de meditação, sobre como lidar com esses momentos tão desafiadores que a vida nos impôs, que a caminhada nos impôs, não permitindo que a indiferença congele o nosso coração. Até porque durante aquela semana, tanto eu quanto vários irmãos, estávamos lidando com esse sentimento de indiferença, tentando brotar no coração. E eu disse sobre uma sequência que a indiferença é uma das raízes que sustentam a incredulidade, que sustenta a apostasia e que faz com que nós abandonemos completamente as nossas convicções e verdades da palavra de Deus em detrimento das crises do momento. Então nós falamos sobre sondar o nosso coração para ver em que nível nós estamos da vida cristã. Eu falei sobre nós regressarmos ao primeiro amor, sobre rever. Um dos textos que Deus nos ministrou foi Jeremias, no capítulo 2, quando ele olha para a nação de Israel, Deus através do profeta dizendo: ei, eu te conheci na tenra idade. Eu te conheci como você era um apaixonado pelo noivo, como você lidava com o amor inicial da tua caminhada, como você tinha zelo pelas minhas coisas, como você tratava a tua caminhada e a tua trajetória inicial, aonde você se perdeu, aonde você deixou esfriar o teu coração. Quais foram as questões? Quais foram as frustrações? Quais foram as crises do caminho ou no caminho que te fizeram estagnar no processo e agora você está tratando a tua vida espiritual com indiferença? E aí eu terminei falando sobre quantos de nós estamos mergulhados nesses dias na indiferença. Nesses últimos 6 meses, como tem sido desafiador para muitos no caminho, se manterem na vida de oração pessoal, na vida de intercessão principalmente, na capacidade que eu tenho de desenvolver compaixão pelo outro, de me importar com o outro, de chorar com os que choram, me alegrar com aqueles que estão alegres no momento, até porque muitos estão lidando com luto, com percas, com sentimentos variados, com empresas que faliram, empregos que perderam, casamentos que acabaram entrando num colapso ou num lapso nesse período, filhos, descobertas, porque a gente acabou voltando para casa e tantas coisas eclodiram no meio do caminho. Daqui um pouco nós vamos jogando tudo isso na indiferença e nos distanciando completamente daquilo que Deus tem para nós, perdendo um dos melhores momentos da nossa história de viver tudo o que Deus tem para nós.
Assim nós temos caminhado nesse período. E no meu espírito, desde domingo e da semana passada, durante a semana, eu venho nessa luta, intercessoriamente falando, para que Deus, como igreja, possa aquecer o nosso coração, possa aquecer a nossa fé, nos trazer novamente um fervor no nosso coração. Independente que a liturgia, nós não podemos mais agir como nós agíamos, não temos mais os cultos como nós tínhamos, o distanciamento, as máscaras, as dificuldades, mas que o nosso coração volte a dar respostas diante de Deus. Eu queria muito que você pensasse ainda sobre isso. Como está o estado do teu coração em relação a Deus? Mas em relação ao teu chamado? Mas em relação ao ministério que Deus te confiou? Mas em relação aos dons que Deus te deu? Mas em relação às responsabilidades que Deus comissionou você? Como nós estamos reagindo? E com a igreja? E com a comunidade da fé? Eu lancei um desafio no domingo, para quem estava aqui nos cultos e mesmo online, para que todos nós saíssemos daqui e ligasse para alguém. Não alguém que você tem um vínculo, que você sentou durante esse período, comeu junto, passeou junto, se viu, teve acesso, porque isso é fácil desenvolver empatia. Não, alguém que você não tem um relacionamento, alguém que você não se envolve constantemente. Até para poder você romper esse desafio de dentro de você. Porque uma das formas de nós vencermos a indiferença é a empatia. É eu me aproximar dos diferentes. É eu amar quem tem uma enorme diferença de mim. Porque amar quem te ama é fácil. Abençoar quem te abençoa. Abençoar quando você vai ter alguma coisa em troca. Estender a mão quando você sabe que vai ser recompensado. À medida que nós nos envolvemos dessa forma, nós não precisamos de cristianismo. O que nós precisamos agora são de crentes com o coração aquecido, que vão além da capacidade, da normalidade do processo. Até porque o que alimenta a nossa vida de fé, além da nossa devoção pessoal, além da nossa capacidade de parar na presença de Deus e nos alimentar a palavra, é o nosso convívio em comunidade da fé. É como nós compartilhamos a nossa fé. É como nós amamos uns aos outros, respeitamos uns aos outros, suportamos uns aos outros, conduzimos uns aos outros, apoiamos uns aos outros. Aqui que traz sentido a vida cristã. Aqui que traz significado ser cristão autêntico. E olha só, presta atenção. É essa igreja que o Senhor está levantando nesses dias. Até porque as plataformas, as multidões, as aglomerações, que aparentemente levavam os crentes a um êxtase espiritual, era só momentâneo. O que vai prevalecer agora é a maneira como nós vamos interagir nessa crise que nós estamos atravessando. Que tipo de resposta que eu estou dando dentro do Evangelho? E aí a segunda coisa que eu disse, que uma das formas, a primeira é a empatia, eu me aproximar de alguém. A segunda é eu aprender a linguagem da intercessão. Porque a oração é eu orando em relação à minha vida, é eu buscando em relação às minhas crises, respostas para mim. A intercessão é quando eu me nego a mim mesmo, eu vou me colocar entre eu e Deus em favor de alguém. Não é minha, meu, eu, sai da primeira pessoa. É tu, é vós, é eles. É a capacidade que eu tenho agora de não olhar só para a minha dor, de não olhar só para aquilo que me fizeram, não olhar só para as minhas crises, não olhar só para as injustiças que eu sofri, para os danos colaterais do processo. É agora eu negar todos esses sentimentos, assumir o papel da cruz e dizer: eu vou interceder em favor de alguém. Eu vou me preocupar com alguém. Eu vou chorar por alguém. Eu vou me derramar por alguém. Eu vou investir na vida de alguém. É aqui que é esse ponto que nós precisamos resgatar no processo, para que nós não nos tornemos mornos.
que é a repreensão de Jesus para a igreja da Laodiceia, em Apocalipse 3. Vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos, me dá náuseas. A palavra que Deus usa para poder repreender aquela igreja é que traz náuseas, quando nós nos colocamos nessa posição de nos tornar indiferente a tudo quanto está acontecendo. Hoje eu quero dar continuidade nessa mensagem, por isso que eu introduzi com domingo, nesse texto de Êxodo, capítulo de número 27, que são algumas instruções dadas para que o povo de Deus desse continuidade no culto a Deus, na forma de cultuar ao Senhor. A ordem dada específica aqui é sobre o azeite para o candelabro, através de Arão, com todo o seu sacerdócio. Levítico, naquele momento, que vai estabelecer um padrão. Você sabe que tudo quanto está no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que vai acontecer na vinda de Jesus. É para o nosso ensino. O Antigo Testamento é cristocêntrico, é didático, aponta para Jesus. Agora no Novo Testamento não tem mais necessidade de um candelabro, de um menorá, de 7 luzes. Não tem mais necessidade, porque agora em Cristo Ele tabernaculou conosco. Nós não temos mais um tabernáculo. Nós não precisamos mais de uma tenda da congregação. Não precisamos mais vir ao templo. Agora nós somos esse templo do Espírito Santo de Deus. Agora essa chama está aqui dentro. Essa luz é o Espírito de Deus. É a clareza, é Jesus no nosso coração. Só que a ordem dada, eu quero aqui evidenciar o princípio, é no versículo 20: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. A ordem estabelecida é: fala para os filhos de Israel. Quem precisa trazer o azeite é os filhos de Israel. E tem um procedimento para esse azeite. A azeitona tem que ser moída, esmagada. Ali uma essência era retirada. O óleo, naquela essência, era separada. E aí os filhos de Israel traziam para o encontro naquele determinado momento e entregava a Arão e a todo o seu povo, para que mantivesse aceso continuamente o fogo, a luz, a presença no altar. O princípio estabelecido aqui é que dava trabalho para extrair o óleo, dava uma demanda. Eu tinha que me esforçar algo, eu tinha que tomar decisões. Não era simplesmente eu comprar a qualquer custo. Não, eu tinha que pagar um preço, tinha um custo para mim. Eu precisava colher as azeitonas, eu precisava moer as azeitonas, esmagar as azeitonas, extrair o óleo, extrair a essência, levar até o local. E a ordem era, além de você ter todo esse trabalho, nunca deixe apagar as luzes. Continuamente. O texto vai dizer aqui, no versículo de número 21, na tenda da congregação, fora do véu, está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor, estatuto perpétuo será esse favor diante dos filhos de Israel. Era perpétuo. Era para dar continuidade. O que eu quero trazer como princípio nessa noite é sobre mantendo a chama ou a lâmpada acesa no nosso coração. Mantendo o fervor espiritual no nosso coração. Olha só, irmãos, os ritos, tudo que nós nos envolvemos é importante, mas não é isso que mensura o nosso nível de espiritualidade diante de Deus. Pular, sapatear, gritar, bater palma, tudo isso não tem problema nenhum, desde que
você tem um fervor espiritual, uma fome por Deus, pelas coisas de Deus, uma sede por Deus, uma paixão por Deus, um amor por Deus, ao ponto de você não negociar nada por Ele. Até porque o estereótipo revela quem nós somos para os nossos pares, para as pessoas que nós caminhamos. É o nosso exterior. E aparentemente eu posso tentar produzir uma pseudo-paz, alegria e contentamento e um fervor nas histerias da vida cristã. Mas num momento como esse que a gente está atravessando, que vai sustentar a nossa vida, é o nível de fogo que nós temos no coração. É o nível de paixão que eu tenho no coração. É o nível de amor, de apego. E a indiferença, ela tem uma capacidade de produzir em nós uma grande apatia espiritual, uma grande letargia espiritual e uma mornidão. Eu já não começo mais a orar com todo fervor e convicção que eu orava. Eu já não medito mais na palavra, eu já não me interesso mais pela palavra como eu tinha um interesse inicial. Eu já não prego, eu já não ministro, eu já não me envolvo. Eu já não evangelizo, eu já não me importo com quem está partindo sem Jesus. Eu já não choro mais por almas que estão condenadas ao inferno. Eu já não me preocupo mais em pregar as boas novas do Evangelho, irmãos. Tem tantas más notícias no mundo. E nós temos a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. E nós não propagamos a boa notícia. A gente tem capacidade de multiplicar fake para todo lado o dia inteiro, mas não espalha a boa notícia. Porque muitas vezes falta o fervor no nosso coração. Muitas vezes nós estamos com essa tendência de permitir o fogo ir se apagando, a chama ir se apagando. E o que nós precisamos nessa noite é o sopro do Espírito Santo de Deus novamente. É do fervor espiritual. Para quando a gente vir orar, a gente vir com entusiasmo. Quando a gente vir pregar, ministrar com todo entusiasmo. Para que a gente cumpra os mandamentos em obediência. E não seja penoso, mas seja entusiasmante para cada um de nós. Para que a gente viva em santidade, nos aparte do mal, mas com toda alegria no nosso coração. É aqui que nós vamos vencendo essas crises. Caso contrário, essa indiferença leva à apatia e leva a uma sonolência espiritual. E quantos acabaram dormindo no processo? Efésios capítulo 5, no versículo 14 a 17, o texto diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como você está andando. Não ande como imprudente, mas como sábio, remindo os tempos, ou o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. E não vos embriaguei com o vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fala entre vocês com salmos, entoe louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, sempre dando graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está exortando a igreja. Você conhece a história de Éfeso, não dá para mim entrar aqui, mas eles passam por um despertamento, um avivamento, a igreja explode, Diana cai naquele processo, é o principado do local. Agora a igreja está lá, cheia dos dons, fluindo para todo lado, só que de repente passa um tempo, pelas perseguições, lutas e batalhas, eles esfriam, desanimam, eles vão tropeçando no processo, e Paulo vem dizendo: desperta, acorda, a indiferença te levou para um sono, levanta-te dentre os mortos, Cristo vai te iluminar. Você vê aqui que tem uma sequência, você tem que primeiro despertar, depois você tem que levantar. Tem gente que só desperta, mas não levanta. Já colocou o seu relógio no soneca? Que negócio é do mal. O bicho não falha, cada 10 minutos toca aquele infeliz. Parece um inimigo gritando no seu ouvido.
E aí você manda o dedo naquele negócio e fala, glória a Deus, daqui 10 minutos ele está de novo. Pim, pim, pim. Tem gente que só desperta com soneca e continua na soneca. Não levanta, não reage. Ei, esses são dias, além da gente despertar para a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque está próxima, nós temos que levantar e reagir em nome de Jesus. Nós não podemos permitir a indiferença tomar conta de nós. Nós não podemos perder esse tempo. No entanto, que a Bíblia diz que depois que eu desperto e levanto, que Cristo vem me iluminar. A partir daí que eu tomo decisão, vejo que sempre tem um preço a pagar. Sempre tem uma autorresponsabilidade. Sempre tem um posicionamento. Então você traz o óleo. Para trazer o óleo você precisa esmagar a azeitona. Agora você desperta. Agora você levanta. E depois que você desperta e levanta, Cristo derrama o fogo novo sobre você em nome de Jesus. É aqui que nós começamos a ser aquecidos. Aí ele continua dizendo, porque vocês precisam olhar e viver uma vida prudente. Como vocês estão andando nesses dias? Vocês precisam de andar como prudentes, não como necios, como sábios, remindo os tempos, porque os dias, eles são maus. E vocês têm que discernir a vontade do Senhor. E ele usa um termo interessante, não vos embriagueis com vinho. A analogia aqui é a seguinte, cuidado, porque tem muitas coisas que estão acontecendo que vão entorpecer a tua mente. Tem muitas coisas que vão embriagar os teus pensamentos. Tem coisas que vão ludibriar você, vão gerar um encantamento na tua mente. Não vos embriagueis, porque isso vai te levar a contendas, a confusões, a dissoluções. Você vai ficar perdendo tempo com tudo isso. Antes, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para crise. Não tem espaço para medo. Não tem espaço para hipersensibilidade. Não tem espaço para ficar gelado. Na verdade, ser cheio do Espírito Santo de Deus não é o quanto você tem do Espírito, mas é quanto o Espírito tem de você. O quanto você permite Ele controlar você. O quanto você permite Ele conduzir a tua história. O quanto você permite Ele interferir nas áreas e te dar direcionamento para que você recomece e redirecione a sua trajetória. Até porque quando eu estou cheio do Espírito, Ele vai dizer aqui para nós que eu vou desenvolver uma linguagem diferente. A minha linguagem, sabe qual é? Falando entre vós com salmos. Não é falando entre vocês com fofoca. Não é falando entre vocês com críticas, com brigas e contendas. Falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais do coração, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só posso desenvolver essa vida se eu sair da apatia, da indiferença, não me embriagar com tudo que está acontecendo e me permitir o Espírito de Deus aquecer meu coração, iluminar minha mente, me conduzir depois que eu despertar e levantar. Depois que eu tomo decisões na minha vida. E aí eu vou conseguir ter cuidado da maneira como eu estou vivendo. Porque, irmãos, eu tenho visto tanto crente nesse momento que tinha tudo para dar certo e romper aparentemente, mas que estagnou na indiferença do caminho, que pegou atalhos no caminho e se perdeu no processo, não consegue retomar a caminhada. Tanta gente que não está discernindo os tempos, não está agindo com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade para compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Discernir o que realmente Deus quer nos ensinar. Se tudo que acontece é pedagógico, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, qual é a lição que a gente está aprendendo? Eu tenho hora que eu acho que a gente não vai sair melhor do que a gente entrou nesse negócio. Eu comecei o culto de domingo dizendo, nós vamos ter que sair mais crendo aqui, gente. E esse período, sabe para que é? Para aquele que está limpo se limpar mais. Aquele que está sujo vai se lambuzar mais.
Agora é momento de decisão, é momento de separação, é momento de escolha, é momento de conserto, é momento de alinhamento. Os dias são maus, eu não posso ficar me embriagando. Eu não posso ficar permitindo que coisas entorpeçam a minha vida e eu perco o foco daquilo que Deus tem em relação ao meu coração. Até porque o sono espiritual, a indiferença e a apatia, primeiro, tem a capacidade de me tornar insensível diante das coisas de Deus. Eu fico insensível. Eu já não reajo mais como eu reagia. Eu já não me alegro mais como eu me alegrava na presença do Senhor. Na presença da palavra. Já não salta mais aos meus olhos meditar na palavra. Sabe quando você está lá na palavra, de repente vem um texto e salta uma rema no seu coração, e você agarra e diz, yes, é esse negócio aqui. A gente vai perdendo essa sensibilidade. Sabe outra sensibilidade que a gente vai perdendo? Já não reage mais ao pecado. Antes, algumas coisas, a gente já colocava um limite e não nos permitia atravessar. Agora, a gente já começou com aquela fala do nada a ver. Não é assim também não. Fui tão radical, o que aconteceu? Não é bem assim como disseram pra gente, não. E a gente começa a barganhar e flertar com algumas coisas que são destrutivas para nós. São raposinhas, sabe as raposinhas de Cantares? Elas são bonitinhas, inofensivas, não dá nada isso não. É só um pecadinho. É só uma quedinha. É só uma tentaçãozinha. É um pouquinho só. Daqui um pouco, essa raposinha toca na flor, aborta florada, não tem frutificação. São as pequenas coisas, ninguém começa tropeçando em grandes coisas. São as pequenas coisas que nós não damos atenção. E aí a gente está gelado, frio, apático, indiferente. A gente está sem fervor espiritual, já não tem mais a mesma convicção. E daqui um pouco vai distanciando. E aí o coração vai petrificando. E daqui um pouco a gente está completamente complacente com aquilo. Segunda questão, me deixa sem capacidade de resposta. Passivo. Eu já não tenho mais resposta no meu coração. As coisas vão acontecendo e eu vou deixando, porque eu estou na indiferença mesmo. Aí o casamento já não importa mais. Vamos jogar aí, vamos ver. Um dia melhora. Senão, vamos ver onde vai chegar isso aí. Aí os filhos também, aí os negócios também, aí o ministério também. Porque a indiferença tem essa capacidade de trazer a gente para o nosso mundinho, para a nossa caverna existencial, para que a gente não sinta mais o impacto, as dores e as frustrações e as crises. Nós anulamos todo tipo de sentimento, jogamos lá para o inconsciente, para não sofrer. E daqui um pouco eu me torno uma estrutura ou uma parede com uma armadura. Pensa um soldado com uma armadura, só que ferido. E ele não abre para tratar aquela dor. Ele não abre para lidar com aquela questão. Ele vai morrendo gradativamente no processo. Assim é a vida emocional. Assim é a vida espiritual. Nós nos tornamos insensíveis a tudo quanto está acontecendo. Terceira questão, que muito acontece quando a gente permite isso tomar conta do nosso coração, é nos manter no comodismo. Lembra as 10 virgens? Elas estavam lá, o noivo demorou para chegar, vou ficar aqui tranquilo. 5 foram preparadas, as outras 5, não, depois a gente vê o que faz. Hora acabar a pandemia, a gente volta a ser crente. A gente volta a servir, amar, cuidar, a gente volta a proteger, pregar, nos preocupar. E a gente vai perdendo o senso daquilo que a gente estava vivenciando na caminhada. E comodismo é um negócio que nos leva para longe do exercício da piedade com Deus. Quarta questão, nós precisamos despertar do sono para enfrentar, ou reagir diante da palavra de Deus. Eu coloquei um texto aqui, não vai dar para me ler, mas depois você pode acompanhar em Atos 20, no versículo 7 a 11, vai contar de um jovem chamado Eutico. Paulo está pregando, alta madrugada, a mensagem deu uma esticada, o cara estava na janela, dormiu, caiu e morreu. O sono espiritual, a apatia e a indiferença tem essa capacidade com a gente. De mesmo ouvindo a palavra, mas nosso coração está tão duro, petrificado, gelado, que
que nós não reagimos, não damos respostas, daqui um pouco a morte espiritual chega até nós. Daqui um pouco nós estamos totalmente estagnados. Daqui um pouco nós estamos distantes daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu termino para nós ministrarmos a ceia te fazendo uma pergunta. Como está o teu coração nesses dias? Eu decidi trazer essas mensagens domingo hoje, vou ministrar amanhã, para nós fazermos uma autoanálise na nossa vida. Eu sei que todos nós estamos assim atravessando tudo novo do que está acontecendo no mundo. Nós nem imaginávamos que teríamos que lidar com isso. Eu confesso que a minha preocupação com a igreja é se nós temos conseguido manter a chama acesa no nosso coração. Porque isso vai passar. E o tipo de resposta que nós estamos dando agora vai definir o nosso próximo passo amanhã. Em todas as áreas da nossa vida. Não dá para esperar passar a crise para que eu resolva essa crise. Eu preciso resolver essa crise. Até porque é andando em meia tribulação que Deus refaz a nossa vida. Eu concluo dizendo para você, não deixe a chama se apagar do seu coração. Nutra, oração, jejum, palavra, se envolva. Se domingo você não viu e não ligou para ninguém, faça isso hoje. Escreva uma carta de punho, não mande mensagem, não ligue. É impactante. Ligue para alguém, peça para o Espírito Santo te direcionar. Você vai ver como vai te gerar uma alegria no coração. Porque Deus quer usar a sua vida em nome de Jesus. De repente, a grande crise do seu coração só vai poder ser resolvida se você começar a se preocupar mais com a crise do coração do seu próximo. Eu concluo dizendo para você que eu tenho aprendido cada dia mais isso na minha vida. Quanto mais eu lido com a ferida do meu irmão, mais Deus ata a minha ferida. Porque traz sentido de existência para a minha caminhada. Traz sentido de vida para a minha trajetória. Me traz significado para acordar amanhã. Me traz motivo para orar mais. Para depender mais de Deus. Me traz significado. E o fogo aumenta no meu coração em nome de Jesus. O que Deus quis e quer nesse período é nos tirar dos ritos, é nos tirar da estrutura religiosa e nos levar a um mergulho de experiências novas com Ele, onde o fogo nunca vai se apagar em nome de Jesus. Oremos. Kátia vai entregar os elementos para você, você mesmo sentado, enquanto nós